Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. Que caiu hoje, gente? Hoje caiu Salmos 38. Fala o quê? Então, Salmo de Davi, que fala sobre a punição e penitência, para servir de lembrança, né? Para servir de exemplo para todos. Aqui o salmista está conversando com Deus, está fazendo uma oração a Deus ali, falando que para Deus afastar a mão, não castigar ele na cólera dele, por causa daquele pecado que ele cometeu com a esposa do soldado Betseba, né, que estava lá. Ele preparou uma cilada para o soldado, para que ele fosse para um combate e lá fosse morto, para que assim ele pudesse ter acesso à esposa dele, né? Ele fez de propósito, Fez de né? propósito. Você vê que ele não ia aguentar aquela frente de batalha, né? Aí ele armou uma cilada, preparou um lugar para o cara guerrear ali, para que ele fosse exatamente morto, que ele perdesse a luta lá e assim ficasse a moça viúva, a moça ficasse viúva. Então ele armou essa cilada, planejou tudo isso, aconteceu como ele planejou, né? E ele foi lá, tomou parte com essa mulher e ela ficou grávida, tudo, e enfim, Deus não permitiu o filho nascer, esse filho desse relacionamento, dessa ação. Só que, porém, Deus permitiu ele pagar por esse erro, por esse pecado, por essa falha, porque ele cometeu vários erros aqui. A maquinação do mal, o homicídio, parcialmente o adultério, porque ele não morreu, na verdade foi morto, foi armado, sei lá. Ou seja, muita coisa, né? E foi ali o pecado de Davi, e por causa disso estava vindo uma cólera de Deus, a cobrança de Deus sobre aquele pecado. Todo pecado tem uma consequência, todo pecado tem a sua consequência, tem a sua punição, é o que fala aqui. E ele estava passando por esse processo. Só que ele já estava arrependido, ele já reconheceu, ele prontamente reconheceu que era mais. Ele fala até nos Salmos que os pecados dele subiram acima da cabeça dele, ou seja, mais do que ele pensou que ele poderia suportar. E ele estava ali suplicando a Deus para que Deus tirasse as mãos, para que Deus perdoasse ele e cessasse de massacrá-lo ali, de várias formas. Deus tem todo tipo de forma para poder quebrantar alguém, para poder punir alguém, e a pessoa não aguentar mesmo, ficar chorando como ele ficou aqui. Era muito grande a culpa de Davi. Também o seu pagamento por isso, né, a sua retribuição por causa do seu pecado também foi grande. Só que ele vai clamar a Deus ali. E o pior de tudo isso aqui, que ele está falando com Deus acerca das pessoas que estão ali também, os inimigos que falam, pessoas que começam a apontar, que começam a relembrar aquilo que ele fez. Ele falou que isso era mais grave ainda do que qualquer outra coisa. As pessoas não esqueceriam aquilo, não esquecem aquilo. Bem verdade é que quando alguém erra, todo mundo lembra, né? Quando alguém erra, todo mundo lembra e nunca esquece. Lembra que aquela vez você fez isso? Lembra que você fez aquilo? Davi estava passando por esse processo. O comentário é muito grande pela maldade, né? Ele nunca é pelo bem, né? Nunca é pelo bem. Ninguém vai falar assim, nossa, olha, aquela pessoa fez isso tão bom, tão bom. Só lembra uma vez quando é bem. Só lembra uma vez, mas quando é o mal, a cada minuto está lembrando. E Davi estava passando por isso, estava pedindo para Deus se levantar contra os inimigos, porque para Deus ver no coração dele que ele já tinha se arrependido. Então ele queria que Deus o perdoasse ele daquela falta e que livrasse os inimigos ficar ali atormentando ele, ficar ali acusando ele daquele mal. Mas infelizmente, irmãos, essa consequência é difícil de tirar, porque para acabar isso tem que morrer todas as pessoas que sabem do seu assunto, tem que morrer todas as pessoas que tomaram conhecimento do assunto que foi a sua falha ali. E no caso aqui, Davi tinha que aguentar isso agora. Não tinha mais como ele escapar disso. Deus poderia perdoá-lo, como perdoou ele, só que porém a consequência, as pessoas saberem, aquela má fama, aquele acontecimento ali, fica na memória das pessoas. Mas o certo então, já que tem esse mal, é você mudar o seu caminho, mudar seus planos, fazer corretamente, para que aquele mal que você cometeu, aquele erro, ele venha a ser esquecido com as boas práticas, com as coisas novas que você vai estar fazendo ali, que vai mostrar que você mudou, que você se arrependeu, ou seja, os novos frutos, né, que vai mostrar que você se arrependeu daquela ação. Você vai ser uma pessoa que vai ser totalmente diferente, não concordando com aquilo que você mesmo fez. Isso vai mostrar que você é uma pessoa que se arrependeu e que futuramente as pessoas que estão te observando vão ver que aquele mal que você fez, realmente você não está mais de acordo com aquilo, que você agora vê aquilo como uma abominação e não praticaria, nem voltaria a praticar aquilo. Mas isso é com o tempo, através da sua conversão, através de você entender e passar pela punição primeiro. Ninguém fica impune, irmãos. Todo erro nosso vai ter uma consequência.
O que vai fazer cessar as consequências de erros ruins é você acertar, é você fazer o bem, você fazer o certo. É que nem ele fala ali, o tema da semana, a Rosângela vai falar, se você fizer o bem vai te acompanhar, mas se você fizer o mal vai também te acompanhar. Então, vai de acordo com a sua forma de viver. Isso é para nós também, né, Didi? Para nós, para todos nós. Não adianta a nós. gente fazer oração aqui, falar para vocês toda semana e tá ali depois por trás fazendo coisa errada. Não adianta, não a adianta bênção falar. pode estar com a gente agora, mas daqui a pouco não, pode ser a mão de Deus em cima da gente e de uma hora para outra, então ninguém está ileso, né? Ninguém. Porque o que vai nos ajudar, irmãos, não é o que a gente fala, é o que a gente vive na palavra de Deus. Não adianta a gente falar bem, falar tudo certinho, ter um bom entendimento, falar bem, só que não praticar o que Deus está pedindo para fazer. Então não adianta nada, eu posso ter uma oratória, falar muito bem sobre a palavra, mas se eu não viver conforme Deus está querendo ali, a punição virá sobre mim. Mesmo que você vai para a igreja, você pregue a palavra, mesmo se sendo evangélico, mesmo quem não sai de uma igreja, né, Dija? Mesmo também. Então, se você tem gente que só ocupa lugares, só vão, são frequentadores, mas não são viventes, praticantes disso aqui. Não, um verdadeiro cristão, ele vai ser, ele é, como eu aprendi, é uma fração de Cristo. Ele vai agir como Deus, como Jesus agiria, não de forma como as pessoas natural que não conhecem a Deus vivem. Ele vai agir com os pensamentos no padrão de Cristo. Embora seja difícil, as pessoas vão te acusar, vão te apontar, porque você vai ter que exercer misericórdia, você vai ter que exercer amor, você não vai poder se vingar, assim como Jesus fazia. Deixava tudo na mão de Deus, assim nós temos que deixar na mão dele para que ele justifique. Então, enfim, aí Davi está passando por esse processo, mas ele acabou esse processo, porque a consequência tudo tem um tempo de duração. Deus permitiu ele passar por um processo, ele aguentou firme, ele se arrependeu, ele mudou o seu coração e Deus perdoou ele, mas as consequências, os acontecimentos não saem da memória. Então, isso vai ser sempre lembrado, mas o importante é você se arrepender, você deixar de praticar o erro, né, para que não venha mais cobrança sobre você, para que não venha mais punição, mais penitências, né? Mais coisas sobre a sua vida. Sim. A partir do momento que você começa a fazer o bem, só vai vir coisa boa, porque Deus vai te abençoar, vai te proteger de todo mal. Né? Então, meus irmãos, é muito difícil, não é fácil não, mas não desistam, tá? Não desista de Deus, porque Deus tudo sabe, tudo vê. Deus é o mais maravilhoso dos seres desse planeta, né? desse mundo todo que a gente mal conhece. Então, assim, Deus quando está trazendo para você uma lição, Ele traz uma lição para você melhorar, né? Nunca é para piorar, né, gente? Uhum. Então, assim, sempre Ele vai trazer para você, mesma coisa, é bom comer torresmo? Faz bem para a saúde, gente? Não sei, se vai bem, acho que não, né? Não. Tem muito gorduroso. É gostoso, né, só, né? Uma delícia, né? Uhum. Então, aí o que acontece? Quem tem a mania de comer muito torresmo, ou uma vez ou outra, tudo bem. Mas tem gente que come toda semana, né? Aquela feijoadinha, tal, um torresmo. É uma delícia. Só que aí vai acumulando gordura nas veias, vai entupindo, né? É a mesma coisa também. Aí depois com o tempo só remédio, médico, ou mesmo uma cirurgia. Depende do caso. E com Deus é a mesma coisa. Hoje um pecadinho, amanhã outro pecadinho, outro pecadinho. Você vai acumulando suas veias de pecadinho ali, né? E daqui a pouco você comete algo muito grande que vai, mais um pecado que vai fechar aquela tua veia, aquele teu respiro, né? Então Deus não vai deixar você respirar. É mais ou menos essa comparação. A gente sabe exatamente. Que a comida, o que é ruim do dia a dia, a gente sabe que não pode. Né? Os abusos, excessos de comida é um pecado. Os excessos de você usar uma droga, uma bebida, de você ser promíscua, né? Ter vários pares aí de relacionamento. Então tem certas coisas que você no fundo sabe que não é correto, né? Uhum. E aí você vai cometendo pecadinho, daqui a pouco que negócio já entupiu, né? Aquela veia já entupiu, que é igual um torresmo. Então nós temos que saber lidar, nós temos que saber viver. Deus permite tudo, desde que você não abuse e desde que seu coração esteja em paz e fixado junto com Deus. Porque quando alguma coisa te aperta o coração, algo vai dar errado. Você pode perceber isso, né, Dígia? Uhum. Se você vai fazer alguma coisa e você fala, será que eu devo fazer? Acho que não devo fazer. Ai, então me dá um aperto aqui no coração. É para você não fazer, né? Que você vai se dar mal. Então, certas coisas, Deus traz paz, sentimentos, pessoas, acontecimentos, que Deus te traz paz. Então, você pode fazer, normal. Né? Então, você vê por aí, mas eu falo para vocês, não é porque a gente quer que você seja um pastor, uma pastora, um freio, um padre, não é nada disso.
né? É você manter o coração em paz, o coração bem, essa conexão com Deus mais forte possível, né? E nunca desistir de Deus, porque é o caminho melhor que tem. Mesmo você fala assim, mas Rosângela, Jair, tudo minha vida está dando contrário, eu rezo, minha vida está de ponta cabeça, né? Mas há períodos que Deus tem que colocar tudo fora do lugar e de ponta cabeça, para que nós tomemos um outro caminho, ou para algum familiar da gente aprender alguma lição. Talvez não é para você, mas Deus, eu tenho certeza, meus irmãos, que vai te dar a força necessária para você passar por todos esses percalços. Você vai passar ileso, né? Você vai passar firme, e lá na frente você vai lembrar que ele foi um aprendizado e o porquê daquilo que aconteceu na minha vida. Aquilo aconteceu porque eu tinha que mudar a minha direção, eu tinha que sair daquele relacionamento, eu tinha que ir para uma outra empresa, eu tinha que tomar essa decisão porque eu estava muito acomodado, né? Acomodada. Então, depois, lá na frente, você vai descobrir qual que era o propósito divino. Então, assim, quando você está nessa turbulência, quando você está nessa coisa ruim, que você não consegue enxergar lá na frente, puxa o breque de mão e vai devagarinho, vai falando com Deus. Não faça nada. Nem compre nada, nem venda nada, não abuse em nada. Vai vivendo, passinho de passinho, sabe? Sabe quando você está indo para uma como chama aquilo que de igreja, que você vai fazer uma procissão? Você vai daquele passinho de procissão, né? Devagarinho a sua vida, tomando atitudes devagares, coisas do dia a dia, né? Você vai fazendo nada extraordinário. Você vai marcar uma viagem, você não vai vender nada que você tem, você não vai comprar nada que você quer, você não vai fazer nada, você vai turbilhão. Você vai simplesmente sempre se ajoelhar e pedir para Deus o melhor direcionamento até você sair daquela nuvem negra. Saiu daquela nuvem negra, você vai lá para trás. Ela teve um significado importante na sua vida. Ela vai ter um significado importante para a vida das pessoas que estão em volta de você. Essa nuvem negra Deus deixou pairar sobre você, sim, para que você fortalecesse sua fé ou aprendesse alguma lição. Então, meus irmãos, é o que a gente pede aqui. Nunca desista de Deus. Nunca. Por mais problemas que você está tendo aí. Deus sabe de tudo e faz tudo com perfeição. Deus leva uma pessoa, né, pro lado dele, numa morte aí, mas ele manda na família um ser novo, um bebê, uma nova vida, né? E Deus sempre traz alguma coisa espetacular na nossa vida. Então, nunca esqueça que quem tem as bênçãos de Deus e caminha ao lado de Deus, tentando acertar, porque a gente não acerta, né? Nem sempre a gente não acerta. Tentando acertar. Então, quem tenta acertar, meus irmãos, tem as bênçãos de Deus, né? Porque está seguindo Ele. Então, nunca esqueça disso. Eu vou tentar seguir Deus. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou esperar essa nuvem negra passar, porque Deus está comigo. Eu tenho certeza disso. E nunca vocês desistam de pensar assim. Porque Deus está com vocês e Deus está armando algo maravilhoso ali na frente. Um presente grande para a vida de cada um de nós. Amém? Amém. Então é isso aí, vamos vivendo tentando acertar, né, gente? Exatamente, tentando acertar, fazendo o possível, né, para acertar. Para acertar, exatamente. Que vocês tenham um final de semana lindo, que vocês acertem tudo nesse final de semana aí. Um grande beijo no coração, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser.